Olá, boa tarde. Hoje vamos falar do misto das emoções na quarentena. O que a gente está sentindo aí nesse tempo. Hoje a minha convidada é a psicóloga Camila Fernandes. Ela é psicóloga, coach e Theta Healing, algo assim. Ela vai explicar. Vou convidar aqui ela. Oi, Oi, seja bem-vinda. obrigada. Muito Um agradecida pelo prazer. convite. Imagina, é um prazer fazer uma live contigo. Você sabe da Com confiança cer- que eu tenho no teu trabalho. A gente já trabalha junto há muito tempo, não sei nem quantos anos aí. Você sempre foi uma parceira nossa. E aí a gente não é, podia ficar sem, né, no nosso esquema de live, ter uma live com a Camila Fernandes junto com a gente aqui. Você é Ai, meu Deus. terapeuta, coach e o que mais? É Teta Healer. Teta É uma Healer. técnica, né? Na verdade, assim, acaba que é mais conhecido como Teta Healing. Hum, Aí é uma técnica energética, né, de cura energética, e aí ela ainda não tá tão. Tem muita gente que ainda não conhece mesmo. Aí tem essa mesma dificuldade, fica tranquila. Então tá bom, eu vou me apresentar um pouquinho para quem não me conhece. Eu sou Jussiele Rocha, sou psicóloga clínica, trabalho com crianças, adolescentes, com as famílias dessas crianças e adolescentes. E aí, quando precisa, a gente sempre tem que ter os parceiros que atendem os adultos, né? Que atendem os pais dessas crianças em terapia, quando é necessário. E aí, a Jacamila é uma nossa grande parceira nesse trabalho. E a gente vai estar falando hoje um pouquinho dessas emoções, né? Acho que envolve muito aí família, crianças, adultos, pais, né? Se Com apresente, certeza. Camila. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu sou a Camila Fernandes, né, como a Jussiele disse, coach, psicoterapeuta e agora Teta Healer também, né? Então, eu fico mais focada no atendimento a adolescentes e adultos, por isso, assim, até essa parceria mesmo, casais, no caso, também. E aí, esse momento a gente vê aí que de uma grande necessidade da gente estar se unindo para estar falando um pouquinho do misto das emoções, por todo esse momento que a gente está passando, né? Então, eu quero agradecer mais uma vez o convite. Imagina. Vamos lá. Eu gostaria de falar Bom, um pouquinho assim, né? Que é um momento que, querendo ou não, todo mundo foi tirado da sua rotina, da sua vida normal, né? Entre aspas, e sempre tendo o normal como uma hipótese, né? Porque o normal ali, na verdade, não existe. Mas da uhum, nossa rotina mesmo, né? E a gente estava adaptado, a gente já estava funcionando daquela forma, e de uma hora para outra a gente é tirado disso. E é natural também que a gente sinta, né? Que sinta angústia, sinta ansiedade, sinta luto, né? As perdas, né? Perdas aqui não é só relacionada à morte, né? Mas perdas de um lugar que a gente ocupava, de um momento de vida, né? E agora a gente ocupa um outro momento. E que aí a gente tem vários sentimentos que aparecem, né? Dentre eles, a ansiedade, a angústia. Até eu fiz um postzinho no meu Instagram e no da Amigas Aprender, e aí eu até quero falar os sentimentos que apareceram, que eu achei muito interessante. Os sentimentos positivos e negativos. Negativos apareceram ansiedade, angústia, impotência, insegurança, medo, luto, exaustão e incertezas. E os positivos, gratidão, fé, esperança e descoberta. Achei muito interessante. olha que interessante, alguém colocar gratidão, né? Sim, É olhar a pandemia pelo outro lado, né? Achei bem sim, interessante isso mesmo, porque foi o que você falou. Nos ensinou algumas coisas de uma forma quase que obrigatória, né? Essa sim, questão de mudança de rotina impostas, muitas coisas foram impostas, né? De alguma forma nos obrigou a sair dessa zona de conforto, né? Principalmente as novas relações de trabalho. Hoje estamos muito mais no mundo virtual do que no uhum, presencial.
É claro que tem algumas profissões que não tem como, mas se a gente parar para avaliar, passou muito mais para o mundo virtual do que para o presencial, né? Fomos aí tolhidos de coisas simples, como um abraço. Você não pode nem estender a mão, você não pode nem cumprimentar, né, as pessoas. Então, coisas que eram tão, talvez, não eram nem um pouco valorizadas, como a gente poder ver a nossa família, estar ali com os mais idosos, com os amigos, né? Mostrando o quanto essa socialização é importante. Talvez venha também para trazer uma valorização que estava perdida, né? E de alguma forma mexeu com todo mundo, né? Para sair dessa zona de conforto, todo mundo tendo que lidar com. A gente está lidando com o desconhecido, né? Eu acho que por isso que apareceu também muito. Você falou medo e insegurança, não foi? Sim, medo, insegurança, impotência, né? Que é essa questão do desconhecido, a gente não sabe como lidar com ele ainda, né? E eu acho interessante quando você fala das novas aprendizagens, até a aprendizagem da própria casa, né? Sim, sim, com certeza. Eu falo, eu fiz uma relação do vírus com as doenças emocionais, porque é um desconhecido que a gente não vê a olho nu. Assim como as doenças emocionais, que acabam sendo tão incompreendidas, muitas vezes nem são. As pessoas realmente têm uma dificuldade de compreender, de aceitar, porque aquilo que é visto é mais fácil, né? Você tá vendo ali uma pessoa com o braço quebrado, você tá sabendo que ela sofreu um acidente, mas e quando tá aqui que a gente não vê? Então, eu fiz essa associação do vírus muito com as doenças emocionais nesse sentido, né? O desconhecido. E, meu Deus, o que que vai virar? Né? E o medo e a insegurança, para mim, assim, eles andam muito de... Ansiedade também, muito de mãos dadas, né? Porque é o medo diante do desconhecido, a insegurança do que vai vir depois, de como que vai ser, né? Esse que gera esse sentimento de impotência que você trouxe, né? Porque nem tudo depende de nós. Né? Tá mostrando... Nesse momento mais ainda, né? Na verdade, a gente tem algumas ferramentas para lidar com isso, que é o ficar em casa, lavar as mãos, tomar todos os cuidados, mas tem uma coisa aí que vem e atravessa a gente mesmo que a gente não queira, né? Que mesmo tomando os cuidados, a gente pode ser contaminado. Né? E aí vem toda essa carga, né? Quando você diz que a ansiedade, o medo, a insegurança está toda interligada, tá sim, porque eu só vou ter ansiedade se eu tenho uma insegurança, né? Se eu tenho medo, me gera ansiedade, senão não vai gerar. E às vezes até é importante a gente falar sobre isso. É normal sentir ansiedade? É normal estar angustiado com isso? Ou não? Ah, com certeza, né? Tudo que é desconhecido gera um desconforto. Né? A diferença do normal e do anormal é o grau que isso está, né? Como que isso está impactando a minha vida. Aí a gente sai de um grau de uma normalidade. Né? Eu acredito que você esteja vendo também muito isso nas crianças, né? Porque os pais estão ansiosos, automaticamente essas crianças estão nessa mesma energia e estão também muito ansiosas, né? Ainda mais crianças, você imagina, criança que tem, né, toda essa liberdade, que é importante, né? A criança, ela gosta disso, ela quer correr, ela entender que toda hora ela tem que lavar a mão, então, assim, é toda uma adaptação, né? Sim. E não é fácil para ninguém. Sim, eles têm relatado muito isso, né? Então, relatado no atendimento online, né? Que eu estou só no online agora. E eles relatam muito isso. Cadê a minha escola? Cadê os meus amigos? Mas por que eu não posso ir? Tem criança que fala muito assim, que me vê no vídeo, né? E fala, tia, vamos passear, deixa eu passear, né? Cadê o shopping? Eu falo, a gente vai passear, espera, é um tempo aí que a gente precisa, né? Então, assim, e acho que essa incerteza do tempo, de quanto tempo, quando que eu vou voltar, quando, que dia. Tem muita gente que pergunta pra gente, né? Mas que dia você volta para o atendimento? Que dia que vai acabar tudo isso? E a gente sabendo que não tem data, que não tem dia, que não tem hora marcada, acho que a angústia, ela aumenta um pouquinho, né? Nesse sentido de incerteza, eu não sei o que vai vir pela frente. Se vai piorar, se não vai piorar, como que vai ser tudo isso. E para a criança lidar com isso, ela ainda tem uma dificuldade maior, porque o entendimento dela não é o mesmo do entendimento de um adulto, né?
Até os adolescentes também, né? Eles querem ir ao cinema, eles querem encontrar os amigos, eles querem bater perna no shopping, eles não querem ficar em casa, né? Então tá tudo muito limitado e ninguém quer. Né? Tem um comentário, tem alguém que deu oi aqui. Deixa eu ver quem foi. Ilka Maia, ou Ilka. Seja bem-vinda. Pode fazer perguntas pra gente, viu, pessoal? Tem horas que dá vontade de sair e pronto, sinto raiva, digo palavrão, estou com as emoções à toda, né? A flor da pele mesmo. E é isso mesmo. Né? É como se tem horas que dá vontade de negar, não dá? Dá vontade de dizer assim, não tá acontecendo nada, eu não tô vendo. Então não tá acontecendo nada, é mentira, é invenção, deixa eu sair logo, deixa eu viver minha vida. E você vê que eu trouxe uma coisa muito legal que, assim, se a gente parar para pensar, nós não estamos só nos cuidando, nós estamos aprendendo a cuidar mais do outro também, né? E aí, quando a gente vê, às vezes a gente vai assim, vai em algum... Eu ainda vejo muitas pessoas na rua sem máscara, né? Quando eu tenho que fazer ainda alguma coisa. E aí a gente fica pensando, puxa vida, a pessoa não tá, além dela não tá querendo se cuidar, também não tá cuidando do outro, né? Porque ainda tem algumas pessoas que têm essa visão de que não vai acontecer nada comigo, né? Ninguém acreditou que fosse chegar aqui. Gente, começou lá do outro lado do mundo, né? Tomou conta do mundo. É uma renovação do mundo, né? Sim, se a gente parar para pensar. Sim. E eu achei muito interessante, uma amiga minha, terapeuta holística, ela falou assim, Camila, é a renovação, a transformação do mundo. Aí ela virou para mim e falou assim, o que você faz por que você tem que, quando a gente tem que, não é deletar o computador, como que é? Fazer backup, isso, né? Você tem que dar aquele restaurar nele. Eu falei, porque deu vírus. Ela falou, então. Eu falei, nossa, adorei a analogia, assim, né? Né? E é interessante essa analogia, porque assim, se a gente for pensar, quem que sai da zona de conforto se não for provocado? Quem que consegue sair por si só, né? Vou gerar uma mudança na minha vida, tá tudo bem, mas hoje eu vou gerar uma mudança na minha vida. Ninguém faz isso. Então, eu acho que é um momento também que vem cutucar, né? Vem aquela, literalmente, a água bate na bunda, né? De vamos lá, vamos caminhar, vamos fazer mudanças, vamos fazer novas adaptações. Então, assim, por mim mesmo, né? Eu não estaria no atendimento online hoje se não fosse a pandemia, né? Então, para mim era uma coisa, principalmente que eu atendo crianças, para mim era uma coisa muito distante. Eu sempre falei isso, falar, não, eu atender online, não, isso é mais para atendimento adulto, quando necessário. Eu sempre aceitei, achei interessante, mas para mim, eu nunca via como possível. E aí veio a pandemia e disse, é o único jeito que você tem para continuar o atendimento. Não tem outra opção. Para continuar ajudando, né? Não tem mesmo. Sim, e aí eu tive também que me reinventar. Então, eu estou fazendo treinamento de paz, eu estou fazendo orientação a paz e coisas que eu sempre quis fazer, né? Você sabe que eu sempre gostei muito dessa área. E que agora está me realizando muito. Então, assim, se não fosse a pandemia, eu não conseguiria fazer isso. E eu acho que muitas adaptações, muitas pessoas estão passando por adaptações nesse sentido, exatamente por isso. Eu preciso sair da zona de conforto, alguma coisa me empurra para que eu possa construir algo novo, né? Então, isso é verdade. Isso é verdade. A Sandra trouxe aqui, ó, não poder comemorar com a família, nada. É difícil, realmente. E para pensar, nós escolhemos a data de hoje, até propositalmente, né? Uma data que, em outros tempos, de extrema comemoração, você vê uma movimentação na rua muito grande, né? Shopping, nossa senhora, é um negócio que eu passo longe numa época dessa, né? Os restaurantes, tudo lotado. E hoje a realidade vai ser outra, né? Então, a gente vê que, assim, é um novo mundo que a gente está tendo que se adaptar, foi o que você falou. Eu tive que ir para o online, né? Essa adaptação, para mim, não foi tão drástica, porque eu já fazia isso. Só que, por exemplo, o adolescente em si, para mim, eu preferia muito mais presencialmente do que o no online, né? E hoje não. Hoje ele também migrou para o online. Então, assim, e as pessoas mesmo estão procurando, e não você atende online, porque elas estão realmente com medo. Medo é real,
né? Ele tá aí realmente, não é uma coisa que, não, porque ainda tem gente que infelizmente está banalizando, né? Sim. E não é assim, a gente tem que realmente se cuidar. E nesse momento é um momento assim de prestar muita atenção, cuidar muito da nossa saúde emocional, porque senão a gente vai adoecer fisicamente, né? Sim. E querendo ou não, também é o momento de fazer escolhas, né, Camila? Eu posso escolher cuidar de mim, eu posso escolher Sim, cuidar da minha família, mas eu posso sim, escolher também continuar indo para festas e continuar indo para o shopping, tá tudo bem. São escolhas, tem com consequências, certeza. né? E aí muitas consequências, inclusive emocionais, né? Porque quando eu escolho me expor, eu posso gerar um problema para minha família, para outra pessoa, que depois vai vir um sentimento de culpa, de perda, de sofrimento. Então, assim, se a gente for pensar, toda escolha tem uma consequência. E agora é o momento de fazer escolhas. Eu poderia escolher não atender online também. Eu poderia escolher, por exemplo, sei lá, estar no shopping 1 hora dessa comprando presente. Poderia, mas eu não quero, né? Eu posso fazer uma outra escolha. Eu posso deixar essa Sim. comemoração, como eu estava falando aqui, de comemorar com a família, para depois. Eu posso fazer essa comemoração de uma outra forma. Eu tenho 1000 formas de fazer isso, né? E a gente está nesse momento de aprender também. Eu acho que além de adaptar, é aprendizado, né? E se colocar nessa Uhum. posição de disponível a aprender. Quando você fala do Sim. atendimento online, eu lembro de uma das nossas conversas que você disse que alguns pacientes não estavam aceitando, lembra? E que agora Uhum. estão Sim. migrando. E aí isso é o Sim. momento de cada um, né? É o tempo também de aceitação. Eu posso não aceitar no início, mas depois eu vejo que eu tenho aquele movimento que eu posso tentar, eu posso conhecer isso. E posso ver como é e tudo bem, né? É experimentar o novo, né? Essa é a Sim, verdade, porque o presencial é o que eles já estão acostumados e o online é novo para eles. Então, por isso, a princípio, essa resistência, mas a necessidade. Não, tudo bem, né? É uma escolha. Né? E como você falou, eu escolhi atender só no online. Então, assim, as pessoas que estão com você saberiam, bom, ou eu fico sem ou eu me adapto, né? sim, e a Mas é gente uma também adaptação entende, né? boa. Sim, mas a gente também entende quem não aceita, a gente também entende que cada um tem Sim, seu tempo. E eu acho que analisando o tempo de quarentena, o tempo da pandemia, a gente vai observando muito isso, né? O quanto tem é, pessoas que demoram para entrar nisso. Às vezes não é nenhuma negação, mas é uma dificuldade de aceitar, de ver, nossa, tem uma limitação hoje em dia que não me permite comprar o que eu quero, sair para onde eu quero. Né? Então é difícil para que a gente exatamente. aceite isso também, né? Não é assim, tá, ok, aceitei. Não, tem coisas que demora, né? Tem pessoas que demoram um tempo maior para poder cair a ficha, como a gente diz, né? E são novos hábitos, né? Porque antes você chegava do mercado e você higienizava os seus produtos? Não. Eu brinco, tem dia que eu vou virar um álcool ambulante, porque eu já ando com um borrifadorzinho aonde eu vou, né? Ainda mais nesse momento que eu tenho que ter mais cuidado. Nós duas fazemos parte do grupo de risco, então a gente tem que se cuidar realmente, né? Mas E me conte um aí, pouquinho como que está sendo ser uma gestante na pandemia? Como é que estão as emoções aí da gestante? eu falo que eu vejo a pandemia com um lado B, né? Um outro lado, que algumas coisas foi bom, por incrível que pareça. Me permitiram ter menos correria, né? Porque leva filho para a escola, busca filho na escola, vai para o consultório. Não, hoje eu estou fazendo tudo de dentro de casa, né? Assim, eu percebo que em alguns momentos está assim, introduzir uma nova criança, já tendo uma, né, de poder conversar, de fazer com que ele participe, que talvez se eu tivesse saindo, eu não estaria fazendo da mesma forma. Né? Hoje eu escolho tudo pela internet, então às vezes, aí eu vou lá, olha, o que você acha desse berço? Então, trazer ele para esse contexto e poder permitir que ele também fale, nossa, esse é legal, esse não é legal, esse eu gostei, esse eu não gostei. Então, dele poder participar, que eu fico pensando que talvez, sempre que se fosse nos tempos normais, seria assim, né? Teria essa oportunidade. Então, assim, tem dias que a gente fica mais ansioso, com certeza, né? Como a Sandra falou aqui, tem dia que tem vontade de sair, dane-se tudo,
né? Porque você está tendo a sua liberdade tolhida, né? Isso foi tirado, a sua liberdade de ir e vir foi tirada. Não tem como a gente dizer que não, né? Então, assim, tem dias que a ansiedade está mais alta, tem dia que você fica mais angustiada, aí você fica pensando assim, poxa, será que ela vai nascer ainda nesse momento tão confuso, no meio disso tudo, né? Então, assim, você fica às vezes mais receosa, e aí você fica mais em casa, realmente. Né? Então, assim, tem dias que a ansiedade claramente vai estar mais alta. Né? Então, assim, para quem não sabe, nós, psicólogos, também ficamos ansiosos. Né? Porque as pessoas acham que a gente não fica ansiosa, que a gente fica tudo na paz, e não é assim. Né? Ainda mais nesse momento, num momento de tanta instabilidade, de tanta insegurança, né? Eu fico pensando assim, você trazer uma criança ao mundo realmente já te gera uma ansiedade normalmente, ainda num momento desse, né, de uma pandemia, eu não vou dizer, não, eu tô super tranquila. Não, eu fico realmente preocupada, ansiosa, como que vai ser, né? Falando, gente, por favor, descubram aí, ó, uma vacina, alguma coisa, né? Mas está sendo, em alguns momentos, bem desafiador. Né? Sim, mas o importante é você falar disso, né? Para que quem está assistindo entenda também. Como você disse, você também é psicólogo, nós somos psicólogos. Psicólogo também sofre, também vive. Antes de ser psicólogo, é um ser humano, né? E sim, até alguns somos pacientes, a gente tem que entender o quê? Que a gente está acolhendo essa ansiedade do outro também. Né? A gente está ajudando aí, de alguma forma, nessa saúde mental para todo mundo dar conta. Né, lidar sem fazer sintomas, sem tanto sofrimento, né? Não sem sofrimento, mas sem tanto sofrimento, porque sem sofrimento não tem como ir, né? E eu acho que é interessante a gente falar também, falar um pouquinho também dessa autocobrança, né? Que até fiz um post esses dias, né? Que as pessoas têm comentado muito. Eu não sei se você viu um vídeo que eu postei esqueci o nome dela. Muito legal, ela falando sobre eu vejo na internet todo mundo leu tantos livros, fez tanta yoga, fez bolos, fez tudo maravilhoso, e eu tô aqui sem fazer nada. E agora? Né? Que é a cobrança, né? E não só a cobrança, como a comparação, né? Cada um vai lidar com esse momento da forma que achar que tem que fazer, né? Eu vou ficar lá 10 horas meditando, imagina eu, gente, eu 10 horas meditando, você consegue imaginar eu lá sentada 10 horas meditando? Então, não tem como, né? Uma pessoa extremamente agitada, ativa. Eu acho que, assim, é até uma dica, né? Não fica se comparando, né? Faça o que faz sentido para você, né? Para mim não faz sentido ficar sentada, até porque nem vou aguentar, né? 10 horas meditando. Mas faz sentido ler um livro, me dou o direito de simplesmente não fazer nada e assistir uma série, um filme, né? As pessoas também têm que... aí entra até com o post, foi hoje que eu fiz, essa necessidade dessa perfeição, sabe? E, gente, nós somos humanos, o humano não é perfeito, não adianta estar nessa busca que vai gerar só sofrimento. Né? Só sofrimento. E também até os pais, né? Eu vejo muito isso nos atendimentos. Os pais se cobrando, mas o meu filho não está aprendendo, será que ele está aprendendo? A tarefa está sendo traumática, a aula online está sendo difícil. Então, assim, entender que, tá bom, o que ele fez agora tá ótimo, vamos considerar o que deu para fazer. Não o que não deu para fazer, não o que faltou. O que faltou, depois a gente dá conta, depois a gente vai lidar com isso de alguma forma. Lidar com o que dá. Se a criança faz... eu sempre dou o exemplo, né? Se ela tem 3 tarefas da escola, se ela fez uma, já está ótimo. Então, assim, tudo que ela pode, porque ela também está passando por isso. Além da criança estar passando por isso, os pais também estão passando. Né, que vem a autocobrança de eu estou sendo um péssimo pai, eu estou sendo uma péssima mãe, porque eu não estou conseguindo sentar para brincar com meu filho. Calma, brinca se você dá conta de brincar, porque brincar sem estar efetivamente ali junto com a criança é melhor não fazer. Né? Então, assim, a mesma coisa que nada, né? Sim, precisa se permitir e se respeitar, né, Camila? Se respeitar, como você disse. Hoje eu não estou bem, hoje eu não vou fazer nada. Hoje eu quero ficar deitado o dia inteiro e tá tudo bem. Né? Eu acho que é um momento que a gente tem que tirar muito essa cobrança de perfeição,
de dar conta de tudo, né? Eu sou perfeita, eu preciso ser pai perfeito, eu preciso ser mãe perfeita, eu preciso ser filho perfeito. Não, né? Uhum. Infelizmente não dá para ir lá ver meus pais, ver meus afilhados. Estou louca para ir, mas não dá, é alguma coisa que me limita. Então eu vou fazer vídeo, eu vou fazer como dá, né? Eu vou fazer, É isso não vou deixar mesmo. de fazer, eu não vou deixar de vivenciar o crescimento das afilhadas, por exemplo. Não, eu vou vivenciar de uma forma como dá, por vídeo, e tá tudo Exato, bem, né? Eu acho exato. que isso é E, maravilhoso. na verdade, assim, eu fico pensando, você falou essa questão da tarefa. Tem dia que eu não tô afim de fazer a tarefa da escola com meu filho. Porque o Uhum. papel da escola passou a ser nosso, dos pais, né? Nós estamos ali, manda um vídeo aula, tá? Um vídeo aula, mas eu tenho que estar ali do lado para assistir junto e eu tenho que estar ali do lado para ensinar a tarefa. Tem dia que eu não tô afim. Sim, No início, você pensa assim, poxa, mas se eu não fizer, cara, e depois igual eu falei para o diretor, eu sinto muito, mas eu não tenho a didática de vocês, eu sou psicóloga, não sou pedagoga, não tenho a uhum. paciência, porque olha, tem que ter muita paciência. Uhum. E assim, hoje tá legal, vamos fazer? Vamos fazer. Mãe, quanto nós vamos fazer? Quanto a gente der conta, entendeu? Isso, que Então, legal. assim, não adianta querer fazer tudo no mesmo dia. Ah, posso. E tem hora que a criança fica cansada mesmo. Esse negócio de falar assim, olha, no início eu recebi um bilhetinho dizendo, vamos tentar manter a rotina. Como que você vai manter a rotina com a criança em casa? Fala pra mim. Você tá tendo que você cuidar da casa, porque quem tem algum funcionário que ajude nesse momento não tem, né? Porque você também quer resguardar a pessoa que te ajuda. Então, assim, você tá tendo que dar conta da casa, conta de filho, conta de marido, conta de você profissional, porque além da gente trabalhar, a gente estuda, né? Então, é Sim, tudo ao mesmo tempo, e de você ser, no nosso caso, mulheres também, né? Então, sim. assim, eu brinco que eu tirei a capa da Mulher Maravilha. Falei, olha, tô fora, porque o dia Sim. que eu não der conta, eu não dei conta e tá tudo bem. Não adianta você querer fazer um monte de tarefas ao mesmo tempo, E né? é Então essa, você essa vai no seu orientação, tempo. sim, essa é a orientação principal que eu dou para os pais. Falo, olha, peraí, vocês são pedagogos? Não. Vocês são É, psicólogos? Não. Vocês são fonos? Não. Vocês são nutricionistas? Não. Então, quem vai fazer esses papéis são os profissionais adequados para isso. exato. Façam papéis de pais, né? Que, tudo bem, eu entendo que para uma criança, né, como o Valentim, que tem 7 anos, você tem que estar ali auxiliando, né, na alfabetização, Sim, tá na aprendizagem importantíssima. Mas eu vou dar conta do que eu dou conta, ponto. Não é de tudo, exatamente. né? Então eu vou pegar aquela aprendizagem ali, aquele ensinamento do professor e vou tentar ajudar o meu filho dentro do que é possível. Nós temos Sim. limites, isso é muito importante respeitar, né? Tem uma pergunta aqui, como vai ficar o emocional dessas crianças pós-pandemia? Vai ser bem difícil. Acho que é o emocional de todo mundo, sendo Eu acho sincero, que né? seria uma pergunta que dá para a gente globalizar, na Sim, verdade, para todos, né? É uma nova sociedade. Eu vejo muito, eu não sei se faz sentido para você. Na verdade, para mim não faz sentido ver isso assim, tudo vai passar e vai voltar como antes. Não vai voltar como outra antes. coisa que não faz sentido para mim é o tal do novo normal. Não, é o novo normal, todo mundo vai ser mais lindo. O ser humano vai voltar da pandemia assim, super solidário. Não vai. É tudo mentira. Eu sou sincera, Pois quem me é, conhece sabe que não pois é. tem como, né? A gente vai voltar num novo mundo totalmente diferente, totalmente com novas adaptações. Então, assim, as crianças vão ter que se adaptar a ir para a escola de máscara, né? Porque a gente sabe que a vacina não vai chegar tão cedo, e se chegar, não vai chegar até nós tão cedo. Então, a gente vai passar por processos aí que vão ser doloridos. E por isso que é tão importante agora, durante esse processo do isolamento, a gente se preparar para isso. Sim, Porque vai ser é uma dolorido para a oportunidade, criança, né? né? Imagina a criança voltando para a escola, com toda essa adaptação, com toda essa aprendizagem que foi ficando aí de alguma forma, né? Que ele vai ter que resgatar de uma hora para outra. E, né, voltar ao trabalho, é tudo muito, muito diferente, né? Tem um Sim, comentário aqui. Preciso aprender isso urgente. Eu vou dar conta do que eu vou dar conta. É isso mesmo. Estou com medo transforma de isso pessoas. num mantra, Natécia.
eu vou dentro do meu limite, eu vou fazer o que eu dou conta de fazer, né? Porque assim, eu vou te falar como mãe e como mulher. A sociedade espera muito de nós. A gente tem que dar conta de tudo. E não é assim. A gente tem que lembrar de assim, a mãe fica num pedestal e não existe isso. A gente tem que humanizar as mães, saber que elas são humanas, que elas erram, que elas não dão conta, que elas ficam exaustas, né? E aí você vê muitas mulheres, eu vejo isso lá no consultório, que você vê nessa angústia de querer dar conta de tudo ao mesmo tempo, porque elas têm que dar conta de tudo ao mesmo tempo, né? E aí é interessante quando você fala transformação dói, e dói. Por isso que muita gente não quer mudar, porque a mudança, sim, ela dói, ela é desconfortável, ela faz você sair, sim, do que nós falamos antes, da zona de conforto, daquilo que é conhecido para você, né? Vai dizer que foi fácil para você, da noite para o dia, você sair do seu consultório e começar no online? Não, você teve que se readaptar, você teve que transformar. Ali você tem seus jogos, é mais fácil. E aí, de repente, você teve que trazer isso para o mundo virtual. Claro que sim, cria um desconforto. Claro, o contato físico mesmo, né, Camila? Como ele é necessário, sim, nos atendimentos, sim, como ele é necessário na nossa vida, né? A gente não vive sem o outro. E aí eu vou casar com uma pergunta que foi feita aqui, um comentário, na verdade. Estou com medo de pessoas, né? Eu acho que tem muitas pessoas nessa situação. Eu tenho ouvido muito isso. Tanto de adolescentes, quanto de pais, quanto de adultos, né? Falando sobre isso. Eu estou com medo de ser contaminada, eu tenho medo de aproximar, né, de pessoas. Como que você tem lidado com isso? Assim, o meu público, ele não tem, eu tenho algumas pessoas, as pessoas de mais idade trazem mais isso, né? Essa questão de ficar mais em casa, com esse receio, por justamente fazerem parte do grupo de risco. Falou assim, faço parte do grupo de risco, potencializou, né? Sim. Então, assim, algumas coisas que eu costumo falar, dá um tempo de noticiário, sabe? Porque você fica muito contaminado. E agora a gente está sendo bombardeado não só com questões de saúde, com questões políticas, virou uma bagunça. E isso só aumenta a insegurança, só aumenta a ansiedade, as pessoas angustiadas, sabe? E aí, foi muito interessante uma paciente esses dias. Ela não estava se sentindo bem, mas com medo de ir para o hospital, aonde você, em qualquer momento, se sentiria seguro, né? E para ela, aquilo ali, não, eu não posso ir, porque aquilo ali que deveria gerar uma segurança, estava gerando uma insegurança maior. Né? Então eu percebo que tá mais nesse sentido mesmo, esse medo, né? Esse medo de pessoas, é essa questão mesmo, porque a gente não sabe até onde o outro está cuidando, até onde a gente pode chegar próximo do outro. Porque eu tô me cuidando, eu tenho a consciência, mas e o outro? Né? Às vezes, muito esse medo de pessoas é porque você vai depender do outro, no sentido de como será que ele está se cuidando? Né? Será que ele está fazendo as coisas que precisam ser feitas? Né? Você não vai chegar próximo de uma pessoa que está sem máscara. E que aí você vai ficar receosa. E entrando que a gente estava falando da questão da escolha, né? Eu não sei o que o outro está escolhendo. Né? Até teve um paciente que me perguntou essa semana, mas doutora, isso não é suicídio? Então, sim, é um modelo de suicídio, né? Quando eu digo... suicídio indireto, digamos assim. Sim, sim. É uma falta de autocuidado, né? E o autocuidado é tão importante nesse momento, não é? É muito. E assim, talvez, eu acho que assim, tudo é uma questão de visão, de como a gente está vendo a situação, né? Que foi o que eu falei para você. Por que a gente tem que ficar olhando só pro lado ruim do que está acontecendo? Porque de quarentena já não virou mais... Já tem muito mais do que 40 dias que estamos em casa. Né? Então, assim, já é um isolamento realmente. Você não poder sair para comprar, sei lá, para sentar num lugar e comer uma pizza, que seja, né? Então, assim, por que não olhar para o outro lado? Tá, eu não posso fazer, mas eu vi, por exemplo, que você aprendeu a fazer coisas novas. Não foi legal? Aprendi a fazer pizza. Pronto. Então. Não posso sair para fazer pizza, mas agora eu virei pizzaiola. Eu sei fazer massa de pizza, fazer pizza. Que inclusive fica mais gostosa de pizzaria, viu?
Aprendi a Tá fazer vendo? pão, coisa que Opa! eu não Ó, sabia. não faz propaganda para gestante, gente. Ai, Não não, lá pode. vem quem fala de novo. Então, assim, é se perguntar o que que eu estou aprendendo, o que que eu estou trazendo de volta para minha vida. Eu, por exemplo, você perguntou, como que você está lidando com essa ansiedade na gestação? Eu tenho um livro, eu sou apaixonada por mandalas, você sabe disso, como uma boa junguiana, se eu não gostasse, né? E eu tenho um livro de pintar que são mandalas. E aí, o que que eu Sim. faço? Eu vou e pinto, sabe? E pinto. E tem dia que eu perco a noção do tempo, né? Então é uma coisa que é bom para mim, né? Sim. Aquilo ali é só para mim, não tem mais, não vai beneficiar ninguém. Né? E foi Não. interessante, porque o Valentim me viu pintando, e mãe, posso pintar uma também? Aí ele foi lá e pintou, Uhum. sabe? Então, resgatou isso, né? Então, a gente tem que olhar isso. O que eu posso resgatar? O que eu posso trazer para minha vida, né? Nesse É. momento. Porque a nossa casa é o nosso templo, digamos assim, né? Então, fazer desse lugar o melhor lugar que eu posso fazer. E não olhar Sim. aquilo, ai, que saco, né? Eu tenho que ficar em casa, mas só assim, não vai resolver nada, E né? entender também Nada que a na casa. casa hoje é o lugar mais seguro. Na verdade, ele É, sempre, né? Na verdade, a nossa casa é. sempre foi o lugar mais seguro, sempre foi o lugar do aconchego, da proteção. Mas eu tô vendo isso muito, assim, até pra gente mesmo. O quanto a nossa casa hoje é importante, né? É importante ser cuidada, é importante ser limpa, é importante estar organizada, para que a gente possa viver nela de uma forma saudável e também isso ser um autocuidado, né? Sim, sim. E E foi interessante. tem um comentário aqui legal, ó, da Ava. Meu esposo mudou, pois depois do aparecimento da Covid-19, ele cuida mais da família. Olha só que mudança legal. Tá vendo? Que bacana, né? O olhar voltou para dentro. E foi interessante ela trazer isso, porque a gente vê um movimento de. Até me perguntaram sobre isso. Muitas pessoas separando, né? Muitos relacionamentos em extremo conflito, né? E como eu atendo casal, trazem muito isso para mim. Mas muitas vezes é porque quando eu saio da rua, quando eu saio para rua, eu tenho uma fuga, né? Sim. Eu não preciso estar lidando com aquilo ali, mas quando a gente está dentro de casa, a gente tem que lidar com aquilo ali. A gente tem que lidar Sim. com aquela dor, a gente tem que resolver aquele problema naquele momento, não tem como adiar, né? Uhum. Então, Não assim, tem a como gente sair vai para ver trabalhar, né? exatamente, exatamente. Então, a gente vai ver que quando eu falei para você que não faz sentido para mim ler isso, vai tudo voltar ao normal. Até as relações vão mudar, né? Tudo Uhum. isso a gente vai ver um novo mundo, né? Uma transformação mesmo. Agora, como essa transformação vai para cada um, vai ser para cada um, aí é o que você falou, é a escolha de cada um. Né? Eu Sim. vou escolher como eu vou lidar com essa mudança. Eu vou ficar reclamando, eu vou achar ruim, ou eu vou pegar e falar, como você falou, até que eu falei assim, nossa, é interessante alguém trazer a gratidão nesse momento, né? E que foi que eu falei, para mim, eu tô tendo a oportunidade de estar mais tempo com meu filho, sem ficar nessa correria, já acorda, já sai correndo, entendeu? Então é olhar para isso, porque tudo, por mais que seja um cenário catastrófico, digamos assim, ele tem uma coisa de bom, ele tem algo a nos ensinar. E aí é a minha E escolha, eu aprendo ou eu brigo com aquilo, né? sim, e é o que você falou em relação até à gestação, né? Você está curtindo a gestação de uma outra forma. Acho que até é Sim, diferente da gestação do Valentim, né? Que era naquela sim, correria que a gente trabalhava junto, acordava cedo, aquela coisa toda. Então, assim, é totalmente diferente. Você está curtindo mais agora, né? Conseguindo olhar para essa gestação de uma outra forma. E isso a gente sabe o quanto influencia ali também no vínculo mãe e filho, né? Do quanto você com está conseguindo aí certeza. com o Valentim, né, resgatar algumas coisas ou construir algumas coisas tão importantes para o desenvolvimento dele e do seu enquanto mãe, né? Sim, com certeza. E assim, você é reaprendendo mesmo. É isso que você falou, são duas gestações. Todo mundo fala, uma gestação não é igual a outra. E o contexto é totalmente diferente, né? A correria, você tinha que ficar com aquelas, não sei quantas bolsas de marmitinha, de fruta, de não sei o quê, de não sei o quê. E agora não, né? Você tem a oportunidade de estar ali, fazendo o seu momento, no seu tempo, sem ter que estar tudo cronometrado como era.
né? Então, assim, é uma transformação, né? É Sim. uma fase totalmente diferente. É. Eu acho que é importante a gente falar também sobre o pedir ajuda, né? Se tá Sim, difícil, se não está conseguindo lidar, se está com alguma dificuldade íntima mesmo, né? E dos sentimentos, não está dando conta de lidar com tudo isso, pedir ajuda, né? Hoje em dia esse atendimento online facilitou tanto também, é, né? O horário, tanto o horário quanto o manejo disso, né? É tão mais fácil, é tão mais acessível, né? E é com possível certeza. pedir ajuda nesse momento para dar conta de passar por tudo isso, né? Não precisa passar por tudo isso sozinho também. É preciso entender que pedir ajuda não é ser fraco, né? Não é ser incompetente, é simplesmente saber que, olha, eu não dou conta, né? Eu acho interessante, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas quando as pessoas falam, quando eu falo assim, ah, não, porque hoje eu tenho a minha terapia, mas como assim? Você é psicólogo, você faz terapia? Fazemos, gente, nós somos humanos, nós temos que lidar com as nossas questões, né? Então a gente também se cuida, porque se a gente não se cuida, se nós não estamos bem, como que nós vamos cuidar do outro? Uhum. Né? Então, assim, precisa desmistificar isso. Não, se eu procuro ajuda, eu sou fraco. É porque eu não dei Sim. conta. Essa história de que você tem que dar conta de tudo sozinho, tem não. O homem não tem que ser o super-homem, a mulher não tem que ser a Mulher Maravilha. Temos que ser humanos, pronto, acabou. Né? A gente Sim. sofre, a gente sofre. Se a gente pode pedir uma ajuda, por que não? Né? Isso aí Uhum. também é uma questão até da gente ter a humildade com nós mesmos, de vermos que não, peraí, isso aqui tá muito para mim, eu vou procurar uma ajuda. Né? Sim. E Já passou aí, pelo e em limite, busca né? disso. Sim, sim, porque aí é que tá. Se eu posso estar ali de uma forma, se eu posso ter o caminho do meio, digamos assim, desse equilíbrio, por que eu vou ficar nas extremidades, né? Ou no 8 ou no 80? Ou eu Uhum. preciso chegar num limite ou ultrapassar todos os meus limites para buscar essa ajuda, para poder ter esse Uhum. conforto, né? É Sim. isso que eu acho, inclusive, que esse momento que a gente está vivendo também traz, né? Essa É. consciência. Por que eu vou esperar chegar num limite para procurar uma ajuda? É. Né? E E a gente tem assim, visto isso, né, no sentido do aumento do nível de depressão, né? sim, A depressão saltou, o pânico, o toque, né? Níveis de ansiedade. Então, assim, eu tenho visto muito isso nos meus atendimentos, né? De pacientes tanto novos quanto os antigos, né? uhum. O tanto do nível do toque, da ansiedade, do pânico mesmo, tem aumentado significativamente. E as pessoas estão deixando para procurar ajuda quando já se perdeu esse limite, né? Já está num nível de Exatamente. sofrimento muito grande. Está extremamente adoecido, né? Mas é Uhum. porque nós não temos essa cultura de pedir ajuda, né? Temos que dar conta de tudo. E não, nós não temos que dar conta, nós podemos sim pedir ajuda. E é bonito, é muito bonito pedir ajuda, né? E se a gente pode, Sim. por que não? E assim, você falou sobre a ansiedade, hoje o Brasil é considerado o país com maior índice de ansiedade no mundo. E aí, onde que Sim. nós vamos parar? Sim. Né? As pessoas, por qualquer coisa, elas querem se anestesiar. O consumo de Uhum. psicotrópicos, dos ansiolíticos, disparou absurdamente. Sim. Né? Porque eu me anestesio aqui, não lido com isso, porque foi o que você estava falando, né? Porque vai ocasionar dor, vai, a mudança vai ocasionar dor, vai, mas ela vai ser libertadora, né? Uhum. Aquela dor ali, ela vai curar, né? E é muito bonito essa cura dessa dor, porque o que não é visto não tem como ser curado, né, Ju? Se a Sim. Muito gente não olha para interessante isso aquele que você está falando. problema, se a Muito gente não olha para interessante e aquele muito problema, bonito. não tem como. Né? Sim. Infelizmente, não tem como curar algo que a gente não para olhar para aquilo. Por É. isso que cai nessa questão de muitos relacionamentos, os conflitos em casa aumentando, porque tem dores ali que estavam embaixo do tapete que agora não tem como jogar para debaixo do tapete. Não tem como fugir. Sim. É. Né? Porque se você for ver como que é uma rotina, né? A gente sai cedo para trabalhar, volta, almoça, já sai de novo, leva a filha para a escola, vai para a academia, vai para exercício, vai para curso, chega à noite, final de semana vai para casa das famílias, vai sair com os amigos, faz um monte de coisa, e não tem tempo para olhar para si também, né? Sim, Não tem tempo para realmente descansar a mente, realmente para olhar para o relacionamento,
para olhar para si, né? Eu acho que para ter momentos de autocuidado, o quanto é tão importante isso hoje, né? Ter aquele momentinho de cuidar das plantas, fazer uma comida, né? Fazer uma coisa que às vezes está ali até o alcance, né? Assistir uma série que você não assistia, como o meu exemplo, eu não assistia filme, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não tenho a paciência para sentar e assistir filme. Quem me conhece sabe que eu vou ficar falando, eu vou ficar no celular, eu vou ficar comentando, eu vou ficar olhando detalhe do filme, detalhe da novela, da série, então não se fala. Mas eu já venci isso na quarentena. Hoje eu assisto filmes, eu assisto séries. Então, assim, eu me coloquei à disposição para aprender. Falei, poxa, não tem outra opção. Eu tenho que ter momentos para distrair a minha cabeça. Eu vou distrair assistindo o jornal? Vou distrair olhando na internet notícias trágicas? Não, deixa eu assistir uma coisa que não tem nada a ver, que não vai me trazer a memória, os fatos que estão acontecendo. E aí eu vou assistir um filme, vou assistir uma série, vou ler um livro, eu gosto muito de ler. Então, vou ler livros do meu interesse, né? Momentos também de poder fazer escolha. Quero ler sobre isso, né? Não quero ler obrigado. Sem ser só estudo, né? Sim, porque senão torna uma obrigação e tira o prazer, né? E a gente tem que começar a encontrar o prazer nisso, né? Como você falou da mandala, né? Resgatar isso que tá aí paradinho e que, na verdade, era uma válvula de escape tão boa, né? Que é a pintura. Sim, saudável, né? Saudável. E ali, as pessoas hoje em dia, se você parar para observar, elas nem respiram direito. Não. Né? E isso que você acabou de relatar sobre o filme, tem muita gente que acha banal. Só que isso, inclusive, já pode. É um exercício para você se permitir o ócio. Entendeu? Relaxar a sua cabeça. E assim, essa questão dos noticiários, né? Eu também falo muito assim, gente, não assiste antes de dormir, não, porque a última coisa que você vai assistir vai levar para sua cama. É esse tipo de notícia. Né? Não é legal. Nem do quê? O ócio, né? Se permitir o ócio antes de dormir, então. Sim. Assistir um filme. Tem vezes que o meu marido está assistindo o telejornal e já fala assim, não, pelo amor de Deus. Põe um negócio de natureza que você gosta também de assistir, vai ser tão legal. E aí, sabe assim, você ficar vendo de natureza, lá a natureza da África, como que tá ótimo, gente, é melhor, sabe? Assiste um desenho com seu filho, com a sua filha, ou escuta uma música. Gente, as pessoas perderam o prazer de ouvir música, né? E aí, assim, por quê? Porque eu tô ocupado. Você acabou de me falar, não, é porque eu tava sempre ocupado, nunca conseguia assistir um filme, eu não me permitia, né? Porque ali na nossa cabeça fica assim, o que eu tô fazendo aqui assistindo esse filme? Eu tô perdendo tempo, né? O que isso aqui vai me trazer de aprendizado, de útil? Né? Essa questão do tempo, essa necessidade dessa produtividade, que também em excesso adoece, né? Então, assim, o estar ocupado demais tem que tomar muito cuidado, né? Com o vazio que se torna a vida do tô ocupado o tempo inteiro. E o quanto é importante esse tempo vazio, né? Quanto é importante esse ócio criativo, né? Esse ócio de me permitir não fazer nada. É tão importante, né? A gente precisa permitir que o nosso cérebro desligue, que a gente possa fazer alguma coisa que dê prazer. E, assim, é um momento que a gente tem muito tempo. Eu acho que as coisas inverteram de uma forma muito brusca. Antes a gente não tinha tempo para nada. Agora a gente tem tempo demais. A hora não passa, né? Os pacientes falam isso, a hora não passa. O tempo não passa, isso não acaba, porque a gente tem tempo demais. E é só que a gente tem que usar esse tempo de uma forma favorável, não numa forma que gere ansiedade e angústia assistir jornal, assistir notícia. Claro que as notícias são verdadeiras, eu acho que isso que traz mais angústia para nós, que atravessa aí a questão da morte, né, que traz essa possibilidade da morte, que é para a gente mortais, né, a gente pensa que isso não vai acontecer. E aí vem a pandemia e diz, sim, a morte está aí, né, ela está rodando. Então, quando a gente assiste isso, a gente internaliza essa ideia. E aí, quando eu desligo essa televisão, quando eu desligo esse celular, eu passo a pensar em outras coisas, eu passo a ocupar a minha vida. E eu não preciso pensar em morte, eu preciso pensar em vida. Até tem o Mário Sérgio Cortella, ele fala muito isso. Por que você vai pensar em morte o tempo todo, se a morte vai acontecer só um dia da sua vida? Pensa na vida. Exatamente. Né? Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo.
Exatamente. E hoje é o momento para as pessoas pensarem principalmente o seguinte: é para desconstruir esse ficar só no amanhã, só no amanhã, só no amanhã. Não, você vai ter que viver o hoje, o aqui e agora, né? Sim. Aí o amanhã, o amanhã vai ser a consequência disso, né? Porque as pessoas estão vivendo só lá na frente, esquecendo de viver o hoje. E aí, como que você vai ter um futuro sem construir um aqui agora? Fica meio Sim, difícil, né? Você tem que fazer o alicerce sim, aqui. Então, assim, vamos viver um dia de cada vez. Isso já ajuda a reduzir a ansiedade. Né? Em sim. vez de eu ficar vivendo o que vai acontecer amanhã, não, vamos viver hoje. O que dá para fazer hoje? Você falou essa questão do tempo, gente, então eu acho que eu tô fora da normalidade, porque tem hora que eu olho, às vezes eu sento, que eu falei para você que eu perco a hora da pintura, esses dias o Valentim falou assim, mamãe, são 2 horas da manhã. Eu falei, dei um pulo da cadeira assim, eu fiquei tão intertida que eu perdi a hora, a noção do tempo. Mas porque eu Porque estava você fazendo algo ocupou que o é tempo, né? muito prazeroso. Exatamente. Se a gente ficar pensando assim, ai meu Deus, mas eu tenho muito tempo agora. Ai meu Deus, o que eu vou fazer com esse tempo? Transforma esse tempo num tempo de qualidade para você. Você pode fazer tudo agora. Você pode se cuidar melhor. Você pode cuidar melhor da Sim. sua família. Como nós tivemos um relato aqui de um esposo que voltou o olhar mais para a família. Então, Tem um outro tudo vai relato ser aqui também. Aqui, ó. Aqui conforme. estamos ouvindo muita música. Que legal, Ah, olha só. legal. A música é extremamente terapêutica. E aí aproveita, ó, não só escuta, não. Dança, pula, brinca, sabe? Aproveita esse momento. É. A gente tem que fazer desse tempo um tempo útil, né? E Sim, o nosso sim. tempo, falando em tempo, tá acabando também. Ai, pois é, então a gente tem que finalizar, gente, antes que o Instagram derrube a gente. Assim, Ju, é pra. Quanto tempo a gente tem? Temos 8 minutos. Tá, então eu vou deixar aqui o seguinte. Como Teta Healer também, não só como psicóloga, para as pessoas prestarem um pouquinho de atenção na respiração, sabe? Se permitir respirar corretamente. Quem tem problema de respiratório, como nós, sabe a importância de uma boa respiração, né? E isso é milenar, é prestar mesmo atenção. Respira tranquilamente, profundamente, né? Hoje a gente respira de uma forma extremamente incorreta, né? Então isso já vai ajudar a reduzir a ansiedade, né? Uma boa respiração, é, você perceber o seu corpo, né? Perceber se ele está com tensões, aonde que está, e aceitar toda a emoção ser acolhida. Hoje eu tô com raiva, como a Sandra falou, quero sair correndo, gritar, eu falo palavrão, e tá tudo bem, né? É acolher essa emoção, porque nós aprendemos que a gente não pode sentir raiva, né? Que tem que ser tudo bonitinho. Não, eu não sinto. Ai, se eu tô com raiva de você, menina, não fala isso, não pode falar isso. Pode sim, E dá para né? Nós, expressar isso, né? Dá para expressar, colocar para fora, né? Colocar, sim. pode xingar, não tem problema, pode chorar, Sim, pode ela sofrer. encontrou a forma dela, né? Eu falo palavrão. E pronto, eu Sim, coloquei isso para fora. O que não é saudável é você ficar ali guardando, 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 que você vai implodindo. Então, de sim, acolher toda e qualquer emoção que vem nesse momento. Tá tudo bem sentir raiva, tá tudo bem sentir medo, né? Tá tudo bem, hoje eu não tô triste. Tá bom, sinta essa tristeza e olha, tristeza, agora já deu, já tá bom, já te senti, já te acolhi, agora eu vou fazer outra coisa, né? sim. E não adianta a gente negar, e é o que todo mundo faz, né? Acaba negando, por isso estamos com uma sociedade tão adoecida, né? Acolhe essa dor e tá tudo bem. Você falou, tem como expressar. Olha, sabe como que eu expressava quando eu tava assim, brava, nervosa? Era um saco de boxe pendurado na varanda, era a solução da minha vida. Agora não dá muito esse movimento brusco, sabe? Mas aí você Por faz o favor. quê? Você ressignifica e encontra outra coisa. Fui lá para pintura bonitinho, fica sentadinha, entendeu? Sim, Então eu acho que o principal da gente deixar aqui é isso, né?
vai viver um monte de emoções, talvez num dia só? Vai, e tá tudo bem, acolha, né? Eu não tenho com quem conversar? Gente, pega um papel e uma caneta e escreva. Pronto, você já colocou para fora. Sim, sim. Acho que o desenho também é uma forma muito boa de projeção, né? De expressão. Sim, de expressar, com certeza. Às vezes eu não consigo colocar Nossa, em palavras, eu coloco em desenho, em cores, né? Então, isso é muito saudável, é muito saudável. Com certeza, né? Então, assim, escrever é muito saudável, né? Falar com pessoas é muito saudável, ligar para alguém, olha, não estou bem, manda um WhatsApp, olha, está acontecendo isso na minha vida, eu queria dividir com você. Acho que é muito importante esse apoio também, ver que as pessoas não sumiram, né? Como falaram aí de medo das pessoas, a gente entender que as pessoas não sumiram, não desapareceram, elas estão cada uma na sua casa. E que você tem como acessar essas pessoas. Não é da forma como a gente gostaria, né? Mas é uma forma de acessar. Então, eu posso acessar minha família, eu posso acessar meus amigos, eu posso acessar os meus pacientes, eu posso acessar as pessoas pelo online, pelo telefone. É possível conviver assim também. E é muito importante a gente entender. Hoje nós temos isso, né? Imagina se fosse lá na época dos nossos bisavós, dos nossos avós, há 40 anos atrás. Imagina, esses dias, quem me ligou? Minha avó, lá de Santa Maria, fez vídeo comigo no WhatsApp. Ai, que linda! Olha só, e ela estava falando exatamente isso. Ela tem 75 anos, eu não me lembro exatamente, 70 e alguma coisa. E ela estava falando exatamente isso. Ela, pelo menos, hoje em dia, nós temos a internet. Antes eu mandava uma carta para saber notícia, a carta demorava um mês para chegar, mais um mês para receber resposta. E hoje em dia eu já estou falando com você aí, ó, ao vivo, diretamente. Olha que maravilhoso. Então, assim, ela mora longe, tá? Quem não sabe, ela mora lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, eu pude falar com ela ao vivo. E isso é ótimo, né? Então, a gente se falar, a gente se vê, mata a saudade, alivia o coração, né? Isso é muito bom. Sim, e ela também teve que se readaptar. Ela se abriu para essa mudança, né? Eu não vou lá ver a minha neta, ou a minha neta não vai vir aqui me ver, mas eu não preciso deixar de vê-la. Eu vou pegar ali e vou falar com ela ali, vou ver no vídeo. Uma tecnologia que antes não tinha, né? E que hoje, graças a Deus, nós temos. Né? Ressignificar de alguma forma positiva, né? Com certeza. É isso. Camila, foi um prazer enorme conversar contigo. Foi uma conversa maravilhosa. Eu sempre aprendo muito contigo, você sabe. Eu uso técnicas até hoje que eu aprendi contigo. Eu faço das suas minhas palavras. Também uso. A gente faz parte uma da vida da outra, a gente viveu muitas coisas boas aí, presencialmente, né? E não tinha como eu não fazer essa live contigo, como eu já disse. Foi um prazer enorme, você é uma profissional super capacitada, super experiente, né? Que a gente confia muito. Muito obrigada por ter aceito. Muito obrigada pelo convite, Juju. E você sabe que minhas crianças são todas na sua mão. Admiro muito o seu trabalho. É uma profissional que se dedica mesmo, né? E todo mundo, assim, lidar com criança não é fácil. Então, assim, o carinho que você tem, o profissionalismo que você tem é admirável. Então, assim, você está de parabéns. Eu fico muito feliz mesmo pelo convite, me sinto extremamente honrada. E no que estamos aí. Pode chamar. É só gritar. Obrigada a todos. Obrigada a todos que participaram, estão agradecendo, dizendo que gostaram da live. Muito bom. Legal. Vai ficar salvo aqui no Instagram, a gente vai colocar no YouTube também. Se quiserem compartilhar com alguém que não assistiu, que não pôde, né, compartilha aí pra gente. E qualquer dúvida também pode mandar pra gente no direct que a gente vai estar respondendo. Tá bom? Isso mesmo, ó. Um super beijo. Obrigada. Tchau. Nada, tchau.